continuar mais um pouquinho aqui do texto, para a gente embasar o que a gente vai continuar falando depois dessa meditação. Então, e o respeito é dado quando? A gente está falando de cobrança de respeito. Esse respeito, então, é dado quando? Existem algumas situações. Pode ser quando existe uma posição de poder, né? Eu tenho poder sobre determinada pessoa, a pessoa me respeita pela posição, não necessariamente por uma qualificação que ela reconheça em mim. Ou a genuína apreciação das qualidades da outra pessoa. Eu realmente aprecio uma determinada qualidade e vou doar o meu respeito por essa apreciação. Mas ainda assim, o doador de respeito pode cessar a sua disposição a respeitar se não receber em contrapartida algo equivalente, que é aquilo que a Carla comentou lá no começo. Eu até identifico, eu aprecio uma determinada qualidade que você tem, eu respeito, mas depois de um período eu começo a perceber que eu não tive contrapartida nenhuma com esse respeito. Não sei se a intenção não é essa, mas é o que ocorre muitas vezes. Então, eu posso cessar a doação do respeito a partir do momento que eu começo a perceber que a contrapartida não é equivalente. Ele também pode cessar se tem um ego que requer suporte excessivo. Ele pode achar desestimulante elogiar o outro sem receber um retorno assim. E assim desiste, de doar esse respeito. Então, por uma limitação, a gente, em situações, mesmo valorizando, mesmo reconhecendo uma determinada qualidade, por um período pode estar oferecendo esse respeito e acaba aquilo me desinteressando porque eu não estou recebendo algo em troca ou porque o meu ego também requer respeito e eu não estou percebendo essa contrapartida, Ele fala isso aqui. Então, nessas situações, a mágoa é o resultado comum final para exigência de respeito. Então, não se exige respeito. Não deveria se exigir respeito. Então, no entanto, qualquer forma de mágoa, se analisada, é descoberta como sendo somente orgulho ego-inflado. Se eu criei uma situação de cobrança de respeito, aquilo gerou um desconforto, uma agitação da mente, uma mágoa recíproca ou não, numa situação de relação entre pessoas, eu devo analisar até que ponto, e provavelmente em grande medida, essa mágoa não é somente o meu ego inflado, não tem necessariamente a ver com a relação em si, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. O grau de importância que a gente dá por aquilo que não é recebido, Ou por aquilo que o outro faz para a gente. Então, a gente entra nessa questão de ego inflado. Como assim você não me respeitou? Como assim você não me amou? E aí a gente acaba entrando nessa mágoa. Como geralmente o Márcio diz nos cursos dele, que a mágoa é a má água, que é uma água parada, aquela água densa, aquela água dura, pesada, Então, o quanto que a gente está o quanto que a gente está dando importância, ou o quanto que a gente dá importância para a atitude dos outros. Aí a gente está querendo trabalhar muito com essa questão do ego, E normalmente quando a gente se diz magoado, quando você se refere ao outro, ao objeto dessa mágoa, ao outro que é o objeto dessa mágoa, você coloca toda a responsabilidade dessa mágoa no outro, E na verdade, não, é sua, é o seu ego.
É a sua necessidade de atenção, de estima e tudo mais, né? Tem uma coisa que eu gosto, eu uso isso muito para mim, que eu acho isso fantástico e é um exercício para toda a vida, que é o que o outro faz, a atitude do outro, cabe ao outro. O que o outro faz para mim é do outro. Agora, o que eu faço com aquilo que o outro fez comigo é meu. Exatamente. Né? Então, aí é a questão de quanto que você está deixando, quanto que você está permitindo essa vaidade exacerbada transformar em mágoa, em raiva, né? Em angústia, em depressão, em ansiedade, essas coisas todas. Isso vai até, se a gente, dá pra gente viajar aqui, vai até na minha incapacidade de assumir a responsabilidade das coisas. Sim, Eu quero sim, jogar a responsabilidade no outro, né? Eu sim. sou magoado por uma ação do outro. Não consigo enxergar que, na verdade, a mágoa está em mim, né? É por uma ação minha em relação ao que o outro fez, que não deveria interferir na, na minha reação, né? Não deveria ter uma reação, né? Então, aqui ele ainda continua que nesse contexto, nasce a expectativa de uma determinada reação dos outros, reconhecendo minha importância, vendo-me como quero ser visto. Então, quando a resposta não vem, então vem a mágoa. Um ego esvaziado e magoado tende a gastar muito tempo planejando como ensinar uma lição a quem o magoou. E isso é outra questão, né? Tem a ver com o que você estava falando. O problema não é o outro, o problema é a minha reação, né, àquilo que o outro fez. E já que o ego orgulhoso colhe muitas mágoas, ele continua falando aqui, a lista daqueles que merecem uma lição talvez seja longa. Né? Então, que ele vai falando ao longo do texto é justamente isso, é que toda a mágoa vem de um ego ferido, de um ego inflado, que não foi correspondido na medida que eu acreditava merecer a atenção, o respeito, enfim. Então, eu não estou querendo, eu estou tentando falar de um jeito para não entrar em como a gente lidar com essa questão, porque isso eu quero falar em outra ocasião. Mas o que ele trata até aqui é a gente entender que toda a nossa mágoa em relação à falta, entre aspas, de respeito, à medida que eu vejo que o outro não me dá o respeito que eu quero, né, na medida que eu quero, que eu necessito, toda a minha mágoa tem a ver com o meu ego inflado, né? Resumindo a questão aqui Um exemplo claro é o que a gente está vivendo agora, né? A pandemia existe, a quarentena existe, uma situação existe, essa situação existe, ela é real. O que nós estamos fazendo de dentro para fora, sem trazer o que está de fora para dentro e cobrando isso, né? Cobrando do de fora algo diferente, né? Mas sim o que a gente está fazendo de diferente para a gente poder viver de uma maneira mais harmônica, né? Mais tranquila, mais em paz. E daí tem daquela questão lá que a gente estava falando também lá no começo, né? As crenças, né? A experiência de vida de cada um e a falta de respeito ou a necessidade de reconhecimento de um ego inflado, de um ego exagerado, causam os desconfortos, vamos dizer, desconfortos, que a gente vem experimentando aí nas redes sociais, enfim, em tudo. Algumas dorzinhas aqui, umas dorzinhas ali. A gente é sutil. Enfim, é por aí. E estamos quase terminando a ideia que eu queria, até onde eu queria chegar hoje.